Salve galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Eva aqui do curso do Teorema Militar, e neste vídeo nós iremos dar o parecer sobre a prova de Química que apareceu na SpaceX do ano de 2023. A prova, galera, extremamente conteudista, igual foram provas em anos anteriores. A primeira questão ali falando informações sobre termoquímica, sobre energia de ligação. É um assunto, galera, extremamente corriqueiro na prova da SpaceX. Nós comentamos nas nossas aulas de plantão, nós comentamos lá no ultimato, e é um conteúdo que é muito importante que o candidato vá para a prova sabendo desse assunto. Professor, o que mais tinha nessa primeira questão? Era uma questão ali envolvendo para nós uma reação de adição. Ele falava sobre um alceno que era adicionado um mol de hidrogênio, e ali você tinha que quebrar todas as ligações para determinar qual era o valor da variação da entalpia. Eu espero que você tenha conseguido fazer essa questão com uma certa facilidade, beleza? Foi uma questãozinha ali, linda, padrão, e eu espero que você tenha conseguido desenvolver. A segunda questão, galera, apareceu para nós 5 afirmações, e dentre as afirmações que estavam na questão, tinha lá algo envolvendo o que nós chamamos, basicamente de uma estequiometria. O candidato tinha que ir para essa questão sabendo montar basicamente algumas reações, sabendo fazer balanceamento e sabendo, é óbvio, interpretar a questão para que você desenvolvesse aquela porcentagem que ele descreve como rendimento da reação. Uma questão, galera, padrão também, é o padrão SpaceX de ser, não era uma questão absurda, não era uma questão difícil, uma questão que eu particularmente gostei bastante, que tinha ali algumas afirmações para que nós julgássemos quais eram as afirmações verdadeiras, beleza? Professor, o que mais apareceu para nós? Tô de olho aqui galera, na nossa terceira questão, era uma questão falando sobre cinética química, trazia ali concentrações de uma solução de ácido clorídrico, de HCl, que era necessário que o candidato montasse uma reação. Aquela reação é uma reação chamada de deslocamento, é uma reação de simples troca. Você tinha que saber montar a reação, tomar cuidado ali automaticamente com aquelas concentrações, e ele começa a fazer algumas informações referente a qual desses recipientes a reação ocorreria mais rapidamente. E é importante que você saiba sobre cinética química, é importante que você saiba sobre como a reação química ela vai ocorrer. Quanto maior for a concentração, maior a área de contato, maior a temperatura, a reação ela ocorre mais rapidamente. Nessa questão não comentava nada sobre a temperatura, mas é importante que você saiba desse assunto. Eu tenho certeza que os nossos alunos aqui do curso de Teorema Militar, eles sabiam bem essa questão. Eu acredito que vocês mataram essa questão com uma certa facilidade. Não foi? Brasil. Professor, o que mais tinha aí, Eva? A questão de número 36, galera. Era uma questão, essa daqui eu acho que foi a mais simples da nossa prova. Ele trazia ali algumas informações referente ao que nós conhecemos, como substância simples, substância composta. Pode ser que um ou outro tenha confundido, porque ele falou ali sobre o carbono grafite, carbono fulereno, e aí ele usou um termo errado, hein? Ah, esses compostos têm isomeria. Não tem isomeria. Ele tem um fenômeno chamado de alotropia. E aí, às vezes, um ou outro candidato pode ter perdido essa questão por besteira. Era uma questão muito tranquila, muito simples. Ouso dizer que essa foi a questão mais simples da nossa prova. Em outros momentos aí nós traremos essas resoluções para vocês e vamos ver como está a próxima questão. Quando eu bato o olho ali, galera, na próxima questão, a questão de número 37 era uma questão também típica de prova da SpaceX, trazendo algumas informações referentes à entalpia de formação. Falava ali da nossa aluminotorimia, uma reação que acontece para nós entre o alumínio e o óxido de ferro, que formava óxido de alumínio e ferro. Já era uma reação que estava balanceada, é uma reação, galera, corriqueira em prova de SpaceX, já apareceu reações anteriores ou questões anteriores com essa reação química. Eu tenho certeza que essa questão também os nossos alunos, os nossos estudantes mataram com uma certa facilidade, beleza? Professor, o que mais está aparecendo ali para nós, Eva? A questão de número 38 era uma questão basicamente falando sobre pilha, trazia ali informações sobre os valores do potencial de redução de algumas reações e perguntava qual delas ia ter para nós a oxidação do ferro. Questãozinha também bastante específica, falando sobre pilha, e uma questão que ela é muito pertinente para a prova da SpaceX. É muito comum na prova de vocês ter informações relacionadas com eletroquímica. Esse ano veio essa de pilha, e a última questão dessa prova que nós fizemos a correção, que também apareceu o que nós conhecemos como eletrólise, beleza? Então uma questão também um tanto quanto boa, um tanto quanto bacana. Eu acredito que os nossos estudantes também conseguiram fazer essa questão com uma facilidade, porque é um assunto que nós fizemos aí em várias aulas nossas, em várias aulas de plantão, que os nossos estudantes participam com a gente diretamente. Aproveitando, galera, para você ainda, que não é aluno do nosso curso de Teorema Militar, venha fazer parte.
O nosso curso, galera, está extremamente completo, contempla todo o conteúdo que abrange ali o nosso edital e tem várias listas de resoluções, todas gravadas para vocês. E o mais legal, são aulas que ocorrem aí, né, a cada 15 dias. Aqui no último mês, nós fizemos encontros semanalmente com os nossos estudantes. Eu tenho certeza que esses plantões que nós fizemos foi extremamente pertinente, foi extremamente agradável para todos eles e, é claro, para trazer um certo conforto para que ele fosse para a prova cada vez mais seguro, beleza? Então, para você ainda que não faz parte do Teorema Militar, venha fazer parte com a gente. Professor, o que apareceu na próxima questão? Galera, a próxima questão tinha ali algumas informações referente ao que nós chamamos, né, de isomeria. Quando fala sobre isomeria ótica, carbono quiral, tinha como se fosse uma reação que ele dava ali para nós, dois compostos orgânicos, que estava acontecendo ali um tipo de reação que é chamado de ionização. O hidrogênio, né, do ácido estava sendo para nós, formando ali uma ionização, era um equilíbrio químico, trouxe nomenclatura, trouxe pH e trouxe o que eu estava descrevendo como isomeria. Assuntos, galera, igual a gente comenta com vocês, tá? Bastante informações numa única questão. Tinha ali novamente 5 afirmações para que nós julgássemos como verdadeira ou falsa. Professor, e a próxima questão? Essa questão, galera, é uma questão falando sobre soluções, coeficiente de solubilidade, a questão de número 40. Eu achei ela uma questão um tanto quanto boa, questão às vezes que algum candidato pode ser que ele tenha tido uma certa dificuldade para fazer, mas a prova, essa questão, melhor dizendo, ela não estava com um grau de complexidade muito alto. Tá? Era simplesmente uma interpretação que o candidato tinha que ter percebido ali para matar essa questão com uma certa facilidade também. Professor, e a questão de número 41, galera, essa questão eu ouso dizer que foi a questão mais chatinha da nossa prova e eu tô meio indeciso nela. Como assim, Eva? Eu tô descrevendo que o gabarito deve aparecer para nós, que é o que tem mais coerência. A alternativa delta, que vai ser a de afirmação 2 e de afirmação de número 4. Só que essa questão, galera, ela tá meio estranha. Tem algumas informações que deveria ter sido mais específica na questão, que não está aparecendo ali para nós na nossa alternativa. Ele dá um texto ali para nós, falando sobre o Prêmio Nobel da Química, que ocorreu no ano de 2022, e aí ele trouxe uma reação química, mais ou menos, envolvendo algo semelhante a isso aqui, que ele chama a química do clique. Então aqui é como se fosse, né, ele vai ter um clique aqui, vai ter uma molécula se conectando a uma outra molécula. Ele fala desse produto, que é um subproduto ali da reação, e ele está trazendo algumas informações, e aí eu vou comentar de leve com vocês, ó. A primeira aparece assim, tá? Ó. A união do grupo azida, que é isso aqui que ele está trazendo para nós, com os compostos insaturados, que vai ser o alcino, forma um anel benzênico. Turma, eu não estou vendo anel benzênico na estrutura. Então eu acredito que essa primeira esteja incorreta. Ele fala, né? Molécula A, molécula B. Então eu não estou vendo o anel benzênico, eu estou descrevendo que ela esteja incorreta. A de número 2 ele fala assim, ó, 2. Na reação representada, os carbonos insaturados do alcino sofrem alteração de geometria linear para geometria trigonal plana no produto. Aqui, galera, ó, é o nosso alcino. Aqui é como se nós tivéssemos um carbono e outro carbono aqui. Isso para nós, ele está reto, é uma geometria linear. E aqui quando nós temos essa figura do alcino, aqui está formando uma trigonal plana. Essa afirmação de número 2, eu acredito que ela esteja correta, beleza? Então essa daqui para nós, eu acho que ela está no padrão. Professor, a de número 3, essa daí está incorreta, que ela vai falar assim, ó. Os sinais de mais e menos conferido aos átomos de nitrogênio do grupo azida evidencia para nós o que nós chamamos de ligação iônica. Turma, cuidado, ó. A ligação iônica, ela é caracterizada por ter um cátion e um ânion. Então talvez um ou outro candidato pode ter percebido o mais e menos pensando em cátion e ânion, caracterizando aqui para nós uma ligação iônica. Isso está incorreto. Aqui são dois não metais, galera. Ligações químicas entre não metais é o que nós chamamos de ligação covalente e não ligação iônica. Então a terceira está fora. E a próxima, de número 4, aparece assim, ó. A reação envolve a quebra de uma ligação π, formando duas novas ligações sigmas. E aí veio assim, ó, na hora que eu estava fazendo a resolução, realmente quando você quebra para nós, dependendo, uma ligação chamada de π, ela vai ser rompida e vai formar duas ligações chamadas de sigma. Só que na questão, olha o que eu estou vendo, ó. Até um aluno mandou uma mensagem para mim no Instagram, né, agradeço imensamente, né, esse comentário que ele comentou ali comigo, né, tal. E aí, olha o detalhe, galera. Aqui nós temos uma dupla ligação, aqui nós temos outra dupla ligação. E aqui tem uma tripla, ó. Professor, o que está acontecendo? Olha isso, galera. Provavelmente, essa minha parte que eu deixei de verde aqui, ó, é o meu alcino. Então, provavelmente, quebrou uma tripla ligação. O que eu queria que você entendesse é isso, ó. Quando quebra, abre um elétron para um lado e abre o elétron como se fosse para o outro lado. Ou seja, quebrou uma ligação, vai formar para nós duas ligações simples, chamadas de ligação sigma.
ele deveria ter sido mais específico, comentando sobre a quebra da ligação do nosso alcino. Então quebrou uma ligação química aqui, olha isso, ó, era uma tripla, ficou uma dupla. Só que um detalhe, ó, aqui existem duas duplas ligações entre o nitrogênio. E na estrutura está aparecendo só uma dupla ligação. Então ele está falando, na reação houve a quebra de uma ligação sigma. E eu estou vendo como se fosse o rompimento entre duas. Então eu estou meio, sabe, tá estranho essa estrutura. Isso aqui para nós, galera, o nitrogênio faz 3 ligações. Ele é um elemento da família 5A. Então eu estou olhando para isso aqui, eu não estou conseguindo ver o rompimento dessa uma ligação sigma. Quebrou uma aqui. Professor, tem que ter quebrado uma outra aqui, ó, porque os nitrogênios estão representados nessa parte. Então, automaticamente, ele deveria ter sido mais específico na questão e estar descrevendo sobre a quebra de 2 ligações chamadas de ligações sigmas. Então, eu estou acreditando que caiba um recurso. A gente não tem nada a perder, galera. Eu acho que a gente deve mandar o recurso e aí automaticamente eles vão analisar. Então, essa afirmação de número 4, eu julguei como verdadeira, porque eu vi o rompimento dessa ligação formando uma dupla aqui, ó. Só que aqui para mim tá estranho, beleza? Então eu tô indeciso, tá? Então não sei o que vai aparecer no gabarito. Professor, e o que mais? E a de número 5 não faz sentido. A de número 5 ele fala, né, ó, a reação representada mostra a eliminação de uma molécula de amônia NH3 como subproduto dessa reação. Galera, os nitrogênios estão aqui, ó, tem 3 nitrogênios. Tem 3 nitrogênios, não tá formando amônia. Então essa de número 5 está incorreta. Então eu acredito que o gabarito ele vai aparecer como alternativa delta, porém cabe recurso por conta dessa descrição que ele fala aí para nós. Ele deveria ter sido mais específico, beleza? Professor, tranquilo, Eva. O que apareceu na próxima, Eva? A próxima, galera, a questão de número 42, foi uma questão também um tanto quanto padrão. Apareceu ali para nós uma equação falando sobre gases ideais, que nós chamamos de PVNRT. Professor, essa ideia eu consegui desenvolver tranquilamente. Usei lá, Eva, o PVNRT, ele trouxe como fazer a conversão, galera, de ATM para PSI, que ele que descreve na questão, e também comenta sobre fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, que era só somar com 273, beleza? Questãozinha boa. O maior problema dessa questão é, claro, fazer a conta, sendo aí que o nosso tempo, às vezes, ele é meio curto. Professor, o que apareceu na próxima questão? De número 42. A de número 42, galera, aparece uma reação de polimerização, trazendo informações sobre compostos orgânicos, falando sobre o que nós chamamos de ligação sigma, ligação pi, falando sobre geometria molecular, perdoe-me, falando sobre funções orgânicas, que ele fala ali que tem uma amida. Professor, ele comentou sobre a reação de polimerização, nomenclatura e fórmulas moleculares. Questão, novamente, linda, questão boazinha, bem elaborada, sem nenhum erro, não cabe recurso. E a última questão de número 42 era uma questão de eletrólise, e ele trouxe nesse ano uma eletrólise ígnea. Os anos anteriores tinha sido, né, o corriqueiro, questões trazendo eletrólises aquosas. O que muda? A ígnea é mais fácil. O candidato só tinha que ter percebido ali, para usar aquele kit, né, a quantidade de cargas é igual a corrente vezes o tempo em segundo. Ele já dava ali o tempo em segundos e a questão muito boa também para que o candidato desenvolvesse, matasse ali com uma certa facilidade. Eu acredito, galera, que vários dos nossos alunos conseguirem muito bem nessa prova e é claro, né, eu acho que deu para alguns candidatos aí acertarem umas 10, 12 questões com uma certa facilidade, principalmente para aquele aluno que já faz parte do Teorema Militar há mais tempo. Então, galera, desejo para vocês muita sorte. Nós nos encontramos lá na entrega da Boina Azul Ferretti na Casa Rosada, na SpaceX, no próximo ano. Desejo a todos vocês um grande sucesso, abraços e até o nosso próximo vídeo aí, hein? Até mais, turma. Tchau, tchau.